Durante muito tempo, o Atlanta Hawks tentou fingir que o futuro de Trae Young estava garantido no time. Mas a verdade é que essa relação já está desgastada e com os dias contados há algum tempo, e a diretoria apenas conseguiu atrasar essa decisão, mas não impedi-la. Nesse vídeo eu não vou fazer uma grande retrospectiva como eu tenho feito nos vídeos recentes aqui do canal, trazendo dados da carreira, tudo que o Trae Young fez pelo Atlanta Hawks, não. O que a gente vai fazer nesse vídeo é conversar abertamente e de uma maneira bem direta sobre os pontos fracos na carreira do Trae Young, nesse momento principalmente, que fazem dele não só uma moeda de troca para o Atlanta Hawks, mas uma moeda de troca de pouco valor para o time e que tem despertado tanto desespero por parte da diretoria para negociá-lo rapidamente. Porém, tem muitos empecilhos que atrapalham essa negociação de acontecer. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desses vídeos que estão saindo no canal, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e também ativar as notificações para ser lembrado sempre que sair um vídeo novo sobre esse assunto da NBA. O primeiro sinal de desgaste nessa relação entre Trae Young e diretoria surgiu discretamente no último verão, quando a diretoria simplesmente decidiu não oferecer uma extensão contratual para Trae Young, que era até o momento o rosto da franquia. Isso pode ter deixado o jogador sem confiança e com o pé atrás com relação a como ele era visto internamente. É como se não acreditassem mais em você e no seu talento, no que você pode fazer pelo seu time. A mensagem que estava sendo passada para Trae Young era de que o plano havia mudado e que agora o time estava olhando para outras possibilidades. E é curioso ver esse tipo de coisa acontecendo porque normalmente, mesmo quando os times não enxergam um grande futuro para aquele jogador na franquia, eles oferecem sim um contrato alto, uma renovação longa, para que eles possam pelo menos ficar reservados ali para quando eles decidirem fazer uma troca. Foi assim quando o Atlanta Hawks mesmo decidiu assinar uma extensão contratual com o John Collins, que está até hoje bebendo dessa fonte. Foi assim quando o Memphis Grizzlies decidiu renovar o contrato do Desmond Bane. São jogadores que eu estou usando aqui de exemplo, que renovaram seus contratos com os seus times, porém, logo em seguida foram negociados. E no caso do Trae Young é curioso porque o time decidiu nem renovar o contrato dele, né? Então, talvez não tenha chegado a um acordo junto do jogador e agora vão perder ele quase que de graça. Esse de graça bem entre aspas, tá? Porque, obviamente, vão conseguir algo em troca por conta da negociação dele, mas ele está na reta final do seu contrato. Segundo o Shams Charania, a fonte confiável quando o assunto é NBA, Trae Young e seus 3 agentes já estão trabalhando junto com o Hawks para encontrar uma troca antes do prazo da deadline, que é 5 de fevereiro. E isso deixou o campo da especulação, tratando-se agora de um movimento oficial de saída. Um anúncio público que o jogador está insatisfeito e que deseja ser negociado, o que de certo modo até desvaloriza o próprio atleta para uma provável negociação. E entendam como isso é ruim tanto para o próprio Trae Young como também para o seu time, né? Porque quando os outros times vêm em busca de você, enxergam em você um grande jogador, um grande talento que pode fazer com que o time mude de patamar, eles vêm atrás de você com boas propostas, né? Para tentar realmente arrancar você daquele time. Mas quando você e o seu time abertamente, publicamente anunciam que você está disponível para troca, então isso baixa o seu valor. Porque os times que podem ter algum interesse no Trae Young, eles sabem que o desespero para trocá-lo é do Atlanta Hawks e não deles de fazerem uma grande oferta para que convençam o time a aceitar aquela proposta, né? Então, o Trae Young e o time do Atlanta Hawks abertamente deixarem exposto essa situação de que ele quer sair, que o time quer também trocar ele, faz com que os times não precisem fazer grandes esforços para seduzir o jogador e o time com uma grande proposta. Não precisa enviar, por exemplo, 3, 4 escolhas de draft. Não acredito que o Trae Young vai sair barato. E a verdade é que Trae Young pode já ter feito literalmente o seu último jogo com a camisa do Atlanta Hawks. E o mais curioso de tudo é que essa situação parece ter sido acelerada justamente após a sua última lesão. Com ele machucado, o Hawks venceu. Foram 22 partidas sem ele em quadra e foram 11 vitórias e 9 derrotas. Um recorde positivo para a franquia que estava jogando sem a sua principal estrela. Quando ele voltou, perdeu 4 jogos consecutivamente. No total, o Hawks está 2/8 nos jogos em que Trae Young atuou nessa temporada. Você vê como a situação vai ficando toda mais nebulosa? Com ele em quadra, o time venceu apenas 2 vezes e perdeu outras 8, sendo 4 derrotas consecutivas. Com ele fora da quadra, o time venceu 11 e perdeu 9. Então as coisas vão fazendo com que a situação para essa troca acontecer fique cada vez mais triste e mais difícil para o Hawks. Pela primeira vez desde 2018, o Atlanta Hawks enxergou algo diferente. O time tem se movimentado melhor.
de maneira mais fluida e menos engessada quando o Trae Young não está em quadra. O treinador e a diretoria sentem que sem um armador que monopoliza a posse de bola no ataque, as coisas têm funcionado melhor coletivamente. Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels e até o Onyeka Okongwu têm funcionado melhor do que o esperado quando estão jogando juntos sem Trae Young. Isso fez com que a diretoria passasse a olhar para o time enxergando certo potencial nesse elenco na ausência da sua principal estrela de armador, Trae Young. Isso escancarou uma grande dúvida e questionamento na mente da diretoria e dos treinadores do Atlanta Hawks, que é: o quanto o Trae Young ainda eleva o nível desse time para a gente conseguir vencer mais quando ele está em jogo. Individualmente, Trae Young sempre deixou a sua marca. Excluindo a atual temporada, onde ele jogou apenas 10 partidas, nas últimas 6 temporadas ele teve médias incríveis de 26 pontos e 10 assistências. Ele foi selecionado 4 vezes para o All-Star Game e liderou o Hawks até os playoffs em 3 ocasiões. Ele se tornou um dos jogadores que mais facilita a vida dos seus companheiros, entregando a bola para eles no momento certo para finalizarem as jogadas no ataque. Mas a verdade é que todos sabem que o problema nunca foi o ataque. O problema é o resto. Os GMs e os executivos dos outros times da NBA estão sendo cada vez mais incisivos e diretos, abertamente declarando que o mercado para o Trae Young é cada vez menor. Isso porque os outros jogadores parecem odiar jogar com ele, porque ele é sempre um ponto fraco na defesa, sempre fácil de ser explorado quando os times estão atacando contra ele. E essa afirmação resume tudo. Trae Young é pequeno, é frágil defensivamente, constantemente visado em playoffs e o ponto fraco para qualquer time que o tiver no quinteto titular. Desse modo, todo o restante do time precisa se moldar a ele para que compensem a lacuna deixada por ele na defesa. E para quem viu o vídeo que eu fiz aqui no canal falando também sobre uma possibilidade de trade por parte do Memphis Grizzlies com o Ja Morant, sabe que eu mencionei o Trae Young naquele vídeo falando da questão contratual. Porque quando você tem um jogador que arma bem um time, que não é um problema ofensivamente, mas deixa lacunas na defesa, mas esse cara não tem um contrato exorbitante de 40, 50 milhões de dólares, você ainda consegue uma negociação. Se o Ja Morant custasse 20 milhões, se o Trae Young custasse 20 milhões, seria tudo mais fácil. Porém, o problema também está no contrato. Não é só a questão defensiva, mas sim a questão de que o Trae Young precisa ganhar na temporada que vem mais 50 milhões de dólares. O que eu quero deixar claro e o que eu quero dizer aqui com isso é que alguns times que precisam sim melhorar a posição de armador para competir em um nível mais alto nos playoffs, como o Minnesota Timberwolves, eles não possuem o espaço na folha salarial para caber um jogador que ganha 45, 48 ou 50 milhões de dólares. Ou seja, quem trocar por Trae Young agora vai precisar enviar um pacote de jogadores que abata essa alta quantia. E é por isso que não existe hoje uma fila de times interessados e capazes de arcar com esse alto preço. Nesse momento, o telefone do Atlanta Hawks não está tocando sem parar com a necessidade deles fazerem um leilão pelo jogador para saber quem dá mais. A situação é bem mais obscura para eles. Porque nós estamos falando de um armador baixinho, que distribui sim muitas assistências, mas que está com um aproveitamento para 3 pontos horrível, sofrendo com pequenas lesões e caminhando para o fim do seu contrato, necessitando daquela tensão que vem quando um time e um jogador sentam para conversar sobre uma renovação. Segundo muitos analistas norte-americanos que são experientes na área da NBA, o Atlanta Hawks está aberto a propostas por Trae Young há um tempo já, não é de hoje. E mesmo assim, até agora eles não encontraram uma proposta agradável por ele. E então surge o Washington Wizards como um dos únicos times interessados. Um time que está no fundo da tabela, que não venceu nem 10 jogos em quase 30 partidas nessa temporada. Um time sem mentalidade competitiva e que possui CJ McCollum em contrato expirante. Uma moeda de troca ideal para o negócio acontecer. Mas por que um time como o Washington Wizards faria um negócio como esse por Trae Young? Ele é um jogador que claramente melhora o ataque de qualquer franquia. Os números mostram isso, mas ele piora as defesas. Será que vale a pena o preço do pacote? Nessa temporada, o Hawks sofreu 15 pontos a mais por 100 posses quando o Trae Young estava em quadra. É um número quase que inacreditável. São 15 pontos a mais. Além disso, Trae Young tira a bola das mãos dos outros jogadores, o que pode atrapalhar o desenvolvimento coletivo da equipe do Washington Wizards. Isso significaria menos espaço para Alex Sarr, menos criação para Tre Johnson e menos desenvolvimento para Keshal George. E por que o Wizards gostaria de passar por essa experiência? Apenas para ficar na margem do play-in? Para vender mais ingressos? Para vender mais jogos na televisão? O Wizards está se reconstruindo e pode jogar fora sua flexibilidade financeira em troca de um jogador que muito provavelmente vai chegar exigindo uma renovação de contrato no valor máximo.
É o tipo de decisão que pode amarrar o futuro da franquia por mais um bom tempo. Uma franquia que não sabe o que é ter uma campanha positiva desde as 43 vitórias em 2018, quando ainda tinha no elenco John Wall e Bradley Beal. Bom, já para os torcedores do Atlanta Hawks, eles estão descobrindo que existe sim vida após Trae Young. Isso porque a gente está vendo diante dos nossos olhos Jalen Johnson evoluir, crescer e se tornar a peça principal no ataque e também ajudando muito na defesa desse time. A diretoria pode agora admitir que o auge foi em 2021, que aquela final de conferência não foi o início de algo grandioso, mas sim o teto para um elenco comandado por Trae Young. Não me entendam mal, pois eu considero Trae Young um jogador brilhante. Ele não é ruim, ele é muito talentoso, mas tudo indica que ele não é o tipo de estrela em torno do qual você pode construir um time campeão. Pelo menos não enquanto não houver uma resposta boa o suficiente para a parte defensiva do seu jogo. E agora, depois de anos de insistência, o Hawks parece estar pronto para encerrar a era Trae Young e dar um corajoso passo em direção ao futuro sem ele. O grande problema é encontrar uma boa oferta e um time que esteja disposto a pagar o que a franquia do Hawks espera receber por Trae Young, que foi líder em assistências na temporada passada. É engraçado porque a gente está vivendo um momento muito curioso, né? Com 3 armadores que são estrelas nos seus times, porém que não tem um valor de troca tão alto quanto eles recebem de contrato, né? É o caso do Ja Morant com seus problemas extra-quadra e a sua disciplina, é o caso do LaMelo por conta das lesões que ele sofre e é o caso do Trae Young por conta de como ele é exposto defensivamente. Então são 3 armadores que podem estar no mercado, né? Os 3 já foram ventilados em conversas de trocas recentemente, porém os 3 têm um contrato muito alto de quase 50 milhões de dólares e não vão aceitar, acredito eu, baixar essa pedida, e que se os times desejarem negociar eles, como foi agora o caso do Trae Young, vão sofrer para receber propostas ou para negociar esses jogadores por conta de todo o pacote que envolve eles, né? Não é só o talento deles que está em jogo em negociações assim, é tudo que vem junto dessa negociação, tudo que vem junto dos 50 milhões de dólares que eles vão ter que receber. Se você gosta de vídeos assim, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho das notificações para ser lembrado quando sair outro vídeo novo. Ah, e claro, esqueci de falar isso antes, né? Deixa aqui nos comentários se você, como torcedor do Hawks, está feliz ou triste com essa situação do Trae Young e se você, como apenas um amante da NBA, enxerga algum destino bom para o Trae Young, visando, claro, as possibilidades dessa negociação acontecer.